Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lobo Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras contribuições que eu recebo dos meus inscritos e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos. E inscreva-se nesse canal, promova os meus vídeos, que eu serei muito agradecido. Eu estou analisando muitos dos influencers que estão ligados à religião, e em particular quando tocam no nome da Igreja Católica. Evidentemente que nós somos saco de pancada de todo mundo. O pessoal realmente nos detesta, sabe-se lá por quê. E infelizmente uma certa historiografia ou uma certa mentalidade já se consagrou para acreditar que a Igreja Católica carrega todos os males do universo. Enfim. E em particular quando chega com os protestantes, pastores, formadores de opinião, enfim, a coisa se torna ainda mais insana, digamos assim. E eis que eu vou aqui fazer um react de um sujeito que é muito famoso no mundo protestante, que é o senhor Caio Fábio. Eu me lembro muito bem que a primeira vez que eu ouvi falar do Caio Fábio, eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos, de um professor meu que era de violino. Eu cheguei a estudar violino, mas infelizmente não dei continuidade a isso. Me arrependo até hoje, mas enfim. E aí uma vez ele me emprestou um livro do Caio Fábio para que eu lesse, tá? E o que aconteceu, né? É um homem bem articulado, ninguém vai negar que é um homem inteligente, mas comete inúmeros enganos e inúmeros erros. E nós percebemos que parece que o Caio Fábio entrou numa situação em que ele está criando a Igreja do Desigrejado. O que é a Igreja do Desigrejado? É a anti-igreja, praticamente isso. Ou seja, não existe mais comunidade. A igreja simplesmente é uma situação individual, subjetiva, dispersa, casuística, enfim. É uma anarquia praticamente do ponto de vista institucional, como também é uma anarquia do ponto de vista teológico. Nós vamos analisar aqui um vídeo de 16 minutos, que é do próprio Caio Fábio, do vlog dele, cujo título é Pastores indo para a Igreja Católica, o que isto significa? E um certo sujeito pergunta por que certos protestantes vão para a Igreja Católica. Quer dizer, protestante virar católico é um horror muito pior, sei lá, do que o protestante virar um satanista ou um comunista. É melhor que o protestante virar ateu do que ser católico para eles. Eles ficam loucos, mas enfim, vamos lá. Caio, é o seguinte, o meu pastor presbiteriano se tornou católico. Diz que voltou à igreja de Roma por ter concluído ser ela a única e verdadeira após ler a Bíblia, ler teólogos contemporâneos, ler a história da igreja, principalmente a patrística. Ele era um pastor de tanto conhecimento e pregava tão bem. Por que isso, Caio? Será que esse modismo norte-americano começa a dar as caras agora também no Brasil? Eu acho muito interessante esse sujeito reduzir a conversão ao catolicismo a mero modismo. Quando ele mesmo fala, na sua própria explanação, a busca das origens da própria igreja. Muitos protestantes que se convertem ao catolicismo descobrem basicamente a história da igreja. Ou seja, a igreja como ela de fato foi, não aquela igreja idealizada pelo protestante. Não aquela igreja criada pela propaganda protestante. Não é aquela igreja criada a partir de uma interpretação desconexa, não histórica e fundamentalmente idealista da Bíblia, como de fato muitos protestantes fazem, e cada um cria o seu próprio conceito, enfim. Então, para o protestante, pelo menos o mais radical, ele não consegue aceitar o fato de que a história favorece a igreja. E não somente a história, as próprias raízes da Igreja Católica revelam a sua própria legitimidade em todos os aspectos, inclusive na Sagrada Escritura. Então isso não tem escapatória, não tem como escapar. Quem realmente estuda e se aprofunda na história da igreja, estudando a patrística, estudando como se conformou a Igreja Católica, realmente vai identificar alguns aspectos que realmente a levam ao próprio Cristo. Vamos lá. Me explica isso, por favor. Não é o modismo norte-americano, é que as igrejas evangélicas ficaram tão podres,
ficaram mais podres do que a Igreja Católica. Então, eu tenho amigos nos Estados Unidos que passaram a se congregar na Igreja Católica porque não suportavam mais nenhuma igreja evangélica. Veja uma coisa, ele coloca aqui duas explanações, que as igrejas evangélicas são mais podres do que a Igreja Católica, o que não tira o fato de que a Igreja Católica também é podre. Em nenhum momento vocês perceberão nesse vídeo que eles não conseguem admitir o fato de que você pode se converter à igreja justamente porque você buscou a verdade na igreja, de que de fato a igreja tem argumentos extremamente sólidos para provar os seus postulados de fé. Não, na verdade não foi isso, não foi. Não, é porque a igreja protestante é mais podre do que a igreja católica. Claro, a igreja protestante que não se adequa aos cânones infalíveis do senhor Caio Fábio, que ele é o papa da sua própria desigreja. Mas vamos lá. Cara, não dá para frequentar mais 97% das igrejas evangélicas americanas. Não dá para frequentar. É política ou então idiotice. É a pregação de gente com coração de pedra. Gente que não se converteu. Eles só pregam moral, só pregam pinto, pepeca, ódio a qualquer coisa que não seja macho e fêmea convencionais, eleitores do Trump, ou então apologetas do uso de armas, da guerra, das soluções das bravatas e dos enfrentamentos, tudo isso do púlpito. Por isso também tem tanto pastor se enforcando, se matando nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tendo mais esperança na igreja, se matam. Tem outros que, não tendo mais esperança na igreja evangélica ou protestante, estão mudando para a igreja católica, e não é de hoje. Vamos analisar esse discurso dele, que me pareceu um tanto confuso, tá? Eu não vou levar ao mérito da questão das igrejas americanas apoiarem o Donald Trump, serem pró-armas e etc. Não vou tocar nessa questão. Vou tocar numa questão que eu acho que é mais próxima daquilo que seria, no caso, a discussão moral cristã, sobre ele colocar pinto e pepeca, as relações ditas que ele chama de convencionais do ponto de vista da sexualidade. Eu até queria entender onde é que ele quer chegar. Ou seja, quer dizer que as igrejas cristãs não devem ensinar que existam padrões sexuais que sejam aceitos dentro da ótica da Sagrada Escritura, da ótica realmente da fé cristã. Mas essa que é a tradição cristã, é o que a tradição cristã prega. Vamos pegar assim de forma um pouco pejorativa a pepeca, né, e o pinto, né, basicamente. Mas claro, dentro de uma relação de casamento, no caso do católico, sacramental e etc. No sentido da finalidade potencial de gerar filhos, de gerar famílias, né, e dar continuidade ao mundo, né. Então eu não entendi muito bem esse tipo de conversa um tanto liberal, por assim dizer, de achar que haveria outros tipos de comportamentos sexuais que seriam necessariamente aceitos pela igreja, o que não tem a menor lógica. Porque veja, uma coisa é aceitarmos a pessoa do homossexual, ou seja, ter uma atitude benévola, generosa com pessoas que talvez tenham problemas relacionados à sexualidade. Isso é um ponto, mas isso não quer dizer que você tenha que aceitar certos aspectos que transgridem os valores não somente cristãos, como também da lei natural. No caso do que diz respeito ao casamento, envolve não somente as questões relacionadas à própria configuração moral da fé e da religião, como também da própria lei natural. Ou seja, essas questões se entrecruzam, se casam entre si. Recentemente eu estava vendo até um padre, de uma forma um tanto infeliz, querendo dizer que pessoas que eram trans, que eram queer, né? Queer, que seria, no caso, tem uma, eu não sei qual seria uma tradução aproximada do português, mas como a pessoa ser homossexual, lésbica, enfim, isso aí é um dom divino. Esse não, o pecado não pode ser um dom. Se, segundo a visão da Igreja Católica e das igrejas cristãs, a homossexualidade, no sentido de uma desordem, de uma paixão desordenada, isso eu falo do catecismo católico, né, que é uma paixão desordenada no âmbito da sexualidade,
implica um pecado, e que inclusive a igreja diz que o homem que tem essa tendência deve viver em abstinência, tá? Deve viver em castidade, né? Então, claro, você não pode dizer que o pecado é um dom. Um pecado é o antidom, porque o dom de Deus, o dom que Deus nos dá, é o que? O fato de sermos homens e mulheres com a finalidade potencial de formarmos uma família. Isso é o verdadeiro dom que Deus nos deu. Claro que quando os dons maiores não seriam, no caso, relacionados ao sacerdócio, né? Ou seja, o chamamento divino tal, em que a pessoa se entrega totalmente a Deus. Mas vamos lá. Já tem pelo menos uns 25 anos que isso vem acontecendo nos Estados Unidos. E agora, com muito mais frequência, não é modismo. É gente dizendo, bom, entre ficar com o péssimo e o ruim, eu vou ficar com o ruim. Veja uma coisa aqui, ele está fazendo um juízo de valor, né? O péssimo e o ruim. Ele não admite o fato de que as pessoas podem encontrar coisas boas na Igreja Católica. Simples assim. Ora, eu poderia encontrar uma explicação, porque eu converso com pessoas que são ex-protestantes, conheço, inclusive, amigos meus que são católicos praticantes atualmente, mas que se converteram a partir do protestantismo, que é o seguinte: não foi o fato de trocar o menos pior, digamos assim, usando um termo assim um tanto incorreto. Não foi por causa disso. É porque viram que os argumentos católicos são profundamente bem basados e que, portanto, encontraram naquilo o que não viam sentido, por exemplo, nos protestantismos. Ou seja, nas várias trocentas seitas protestantes que têm contradições doutrinárias, teológicas, etc., e que têm uma fraqueza no que diz respeito a essa raiz histórica do próprio cristianismo. Então, o próprio pastor protestante que se converteu ao catolicismo, que o pessoal estava simplesmente criticando aí, tá? Ele estudou a história da igreja, simples assim. Estudou a história com seus prós, seus contras, né? O que a igreja de fato pregou, o que assemelha aquilo que o católico vive e aquilo que a igreja primitiva vivia, ou mesmo a própria igreja da época patrística. Enfim, quer dizer, no decorrer dos séculos, dos 2 milhões de história, existe uma combinação perfeita de certas práticas que são remotas, né, à igreja primitiva e que são guardadas pelas igrejas da sucessão apostólica. É muito simples. Que o senhor Caio Fábio fique ressentido é uma outra questão. Vamos lá. Foi gente que, entre escolhas, preferiu essa. Quem são essas pessoas? São pessoas religiosas, como o seu pastor. Veja uma coisa aqui, que ele pega um termo chamado religião, né? São pessoas religiosas, e aqui ele usa de uma terminologia pejorativa. Porque é o seguinte: se você segue uma religião institucional, então você não está seguindo a Deus. Mas isso contraria a própria história da igreja, contraria o próprio sentido humano da comunidade. O que não é na comunidade senão instituições. A família é uma instituição, o Estado é uma instituição, a paróquia é uma instituição. Existem inúmeros aspectos das relações sociais que estão envolvidas em formas institucionalizadas. E qual seria o problema da igreja ser uma instituição? Nenhum. Pelo contrário. Nós vemos em Atos dos Apóstolos formas institucionalizadas e comunitárias de vida cristã. Você tem autoridades, você tem regras, você tem ensinamentos, você tem admoestações, você tem repreensões e assim sucessivamente. Então, a ideia do Caio Fábio, me parece, é o seguinte: é aquela revolta contra todas as igrejas protestantes, e claro, não poderia deixar de ser também com os católicos, e pronto, agora nós vamos criar uma legitimação desigrejada, uma religiosidade não necessariamente interior, mas é uma religiosidade subjetivista. Porque interioridade e subjetividade são duas coisas distintas. A interioridade legítima é interiorizar a verdade, e a verdade ela não é uma coisa que parte de mim. A verdade é algo que existe na realidade. É meu intelecto se adequar à realidade das coisas. Então existe uma diferença entre o subjetivismo religioso e a interioridade religiosa. Não são a mesma coisa. Mas vamos lá. Religiosas que fizeram um bom curso de teologia,
que esperavam que a reforma protestante tivesse a essa altura já transformado a igreja protestante e a igreja evangélica em alguma coisa melhor. Mas ao contrário, a igreja reformada, de um lado, não tem fé nenhuma em coisa alguma, é uma igreja sem fé, uma igreja de saduceus, ou então é uma igreja de ortodoxias empedradas, da vara, conforme eu acabei de descrever. E o pentecostalismo e o neopentecostalismo é essa loucura. Ele acredita nesse mito, que é o mito fundador da Reforma Protestante, de que, claro, a igreja estava corrompida, estava decadente, estava isso, aquilo, e agora nós vamos reformar tudo e vamos criar o ano 1 da Revolução. Nós vamos agora restaurar a igreja primitiva, entre outras coisas. Evidentemente que, historicamente falando, não foi isso. Foi muito pior do que isso. Claro que eu não vou me delongar sobre a questão da reforma, mas nós percebemos aqui o seguinte, parece-me que o Caio Fábio, quando ele começa a ficar apontando o dedo para todo mundo, que a igreja protestante é assim, a igreja católica assada e não sei o que, parece que a única pessoa que monopoliza a virtude, a verdade, é ele próprio, é o ego dele, né? O ego dele é a igreja, né? O corpo místico não é Cristo, o corpo místico é o Caio Fábio e as opiniões do Caio Fábio. E às vezes assim eu chego à conclusão vendo o vídeo, e é um vídeo chato, mas é bom comentar, que é até interessante. Mas é assim, sabe aquela coisa que você chega à conclusão de que o homem, apesar de ter cabelo branco, apesar de estar envelhecido, tornou-se uma pessoa pueril, uma pessoa boba. E é isso que a gente chega a essa conclusão quando ele fala de religião. O que é a religião? Religião, claro, eu vou usar aqui um clichê, vem do latim religare, mas veja que religião, na verdade, é um conjunto de preceitos pelos quais você pode chegar a Deus, preceitos e ações também, pelos quais te vinculam a Deus, que tentam te religar a Deus, né? Por exemplo, quando nós seguimos os sacramentos da igreja, quando nós seguimos o ensino da igreja, como nós seguimos como nos portar perante Deus, por exemplo, claro, ensinado por algo, por alguém, né? Isso é a religião. E não há problema algum nisso. Quando a religião diz que você não tem que matar, que você não tem que roubar, que você tem que seguir a missa todos os domingos, que você tem que ter relações comunitárias com seus irmãos de fé, entre outras coisas, qual é o problema disso? Aí você vai dizer, isso é religião, eu sou a favor da religião do indivíduo. A religião do Caio Fábio, a religião self-service do Caio Fábio. Mas vamos lá. Politicamente vendidos para quem dá mais, comprometidos a defender a causa de Mamon em nosso favor e também comprometidos em defender todo aquele governante que cumpra a pauta moral da religião, a saber, pinto na pepeca, pepeca no pinto. O que sair disso a gente abomina, e o presidente que dê força para essa agenda que tem nessa simplificação que eu acabei de fazer, a expressão das outras coisas que vêm a reboque. E agora, para piorar, são também pessoas que odeiam a preservação do meio ambiente, odeiam, porque dizem que a preservação do meio ambiente é coisa de comunista, que quem defende a criação de Deus é comunista. Vocês já viram isso? Veja uma coisa interessante. Eu posso até concordar com o Caio Fábio de que, de repente, existem algumas igrejas, um certo conceito que não é muito cristão, de um dinheirismo, de amor por mamon, ou uma certa politização histérica das estruturas religiosas. Isso é um problema que pode acontecer, evidentemente. Mas quando ele toca no plano da moralidade, em que ele diz que não pode fugir do padrão homem-mulher, eu pergunto, onde é que ele quer chegar com isso? Porque a questão moral e a moral sexual é um preceito caro à fé cristã. Se não é pepeca na vagina, é o que? É pepeca no bumbum? É sodomia? É suruba? É zoofilia? E não sei, trocentas parafilias? Onde é que ele quer chegar com isso?
Ou seja, ele quer chegar num relativismo moral, num relativismo religioso total. E essa é a conclusão que nós chegamos quando ele usa sempre essa questão da moral. Porque ele confunde o ensino moral com o farisaísmo. São duas coisas distintas também. Da mesma forma que interioridade, eu já falei aqui, e subjetividade são duas coisas distintas, porque nós interiorizamos uma verdade que pertence à realidade e não pertence ao meu ego, e a subjetividade ao contrário, é o meu ego achando que pode remodelar o mundo, né? Já no caso da moral é a mesma coisa. Uma coisa é o fariseu. O fariseu, ele é um hipócrita. O fariseu é aquele homem que na verdade não internaliza a moralidade, porque a moralidade ela sempre visa você levar a um bem. Porque a moralidade sempre visa levá-lo a um bem. E um homem que aproveita-se da moralidade para julgar os outros não é uma pessoa boa, porque ele não tem caridade, ele não tem caritas, ele não tem amor ao próximo, né? Ele é impiedoso na prática. A moralidade é algo que nos ensina para o bem. Quando Jesus Cristo chega com os publicanos, com as prostitutas, que poderia chegar, sei lá, com os homossexuais, poderia chegar com os trans, não sei o que, ele nunca chegaria para oficializar essas práticas, as práticas pecaminosas. Não, ele não faria isso. Ele não chegaria e disse, não, isso aí é um dom que você tem, não sei o que, você tem que ter agora, fazer isso uma expressão identitária de você. Claro que ele não falaria isso. Ele falaria isso assim, arrependei-vos dos seus pecados, convertam-se e sejam novas pessoas. É isso que Jesus Cristo falaria, como de fato falou com aquelas pessoas pelas quais ele tentava converter e sair da miséria espiritual delas. Uma pessoa que era prostituta com certeza não tem uma vida saudável. Uma mulher que é uma adúltera, que trai o marido, não vai querer criar uma expressão identitária do adultério. Eu sou uma adúltera mesmo, eu sou uma mulher liberada sexualmente, não sei o quê. Não, isso não tem base no cristianismo. Não tem base em Cristo, porque Cristo é misericordioso, mas Cristo é justo, Cristo é correto, Cristo é santo. Esse pessoal acha que misericórdia é licenciosidade. Eles fazem uma confusão mental completamente louca. Eu fico assim assustado com isso, mas vamos lá. Aí tem gente que, sendo tão religiosa como era o seu pastor, ele não consegue ir lá para casa dele, ficar sozinho, assistir o papo de graça, reunir os amigos, dar um tempo, aumentar e aprofundar a sua consciência em fé fora das muralhas da religião. Ele não sabe viver fora das muralhas. Claro, na verdade é o seguinte, a religião para ele é o que eu quero, o que eu aceito, o que tem que passar pelo meu crivo, né? Eu. Claro, Caio Fábio é o seguinte, o Caio Fábio é a idolatria da religião. Não passa pela cabeça dele que uma pessoa, para se converter ao catolicismo, teve essas reflexões interiores, essas análises, né? Que uma pessoa está inserida no mundo temporal, no mundo, inclusive, que dentro dessa temporalidade Deus age na história. Não, na verdade, eu tenho que me fechar em si mesmo contra todas as religiões. As religiões, segundo eles, são o quê? 2 minutos de história não valem nada. O que vale é a subjetividade. Ou melhor, a subjetividade do Caio Fábio. Eu fico pensando assim, que homenzinho pueril, que homenzinho infantil, a ponto de chegar a esse tipo de lógica. Quem é Caio Fábio perto de 2000 anos de história de santos, mártires e apóstolos? Quem é ele? Ele não é absolutamente nada. Ele não é absolutamente nada. O que significa eu me trancar no meu quarto e ficar naquela ilusão subjetiva de que achar que meu ego representa Deus? Ou representa o que Deus quer? Existe uma coisa chamada externalidade do mundo. Eu estou inserido no mundo. Eu não sou alguém que vive em si mesmo. Eu penso que esse pastor não é questão de religião. Ele viu a verdade religiosa e aderiu a ela, se sujeitou a ela. Ele não fica criando verdades ou mentiras convenientes para ele. Eu não entendo. Até agora, nós estamos aqui 5 minutos num vídeo de 16 minutos e eu estou querendo entender aonde é que o Caio vai chegar. Ele não quer chegar a lugar algum. Do santuário, da paróquia. Aí ele, se ele for estudar a patrística é toda feita de santos católicos, que os protestantes também respeitam e até reverenciam,
como pessoas de alta espiritualidade, dedicação. Tem alguns que são lindos na espiritualidade deles. E eram católicos, afastados muitas vezes do cotidiano católico, isolados nos monastérios ou nos seus lugares de meditação, produziram algumas das literaturas devocionais espirituais e de psicologia espiritual mais belas que a igreja já produziu, ou os vinculados à igreja. O mais interessante é o esforço hercúleo que o Caio Fábio tem para não querer admitir que essas pessoas que vivem em monastérios simplesmente são católicas. Ele tem uma dificuldade de admitir isso, porque ele divide essas pessoas católicas do catolicismo. Isso é completamente absurdo. Ou será que ele vai dizer que o monaquismo, ou seja, que essa prática, né, que está relacionada aos mosteiros, a questão do isolamento para a reflexão, não fazem parte do catolicismo? Ele está dizendo que essas práticas não fazem parte do catolicismo. A questão de não querer dar o braço a torcer, a questão de ter uma mínima honestidade, né, por conta de uma vaidade pessoal, parece ser tão forte no Caio Fábio que ele não consegue admitir o óbvio, que essa produção literária que nós chamamos patrística, e veja, não foi somente produção de mosteiros. Santo Agostinho não era um homem de mosteiro, era um homem de comunidade mesmo, era um bispo. Santo Ambrósio de Milão era outro. São Crisóstomo, São João Crisóstomo era um outro homem que vivia em comunidade sempre. Santo Atanásio e muitos outros não eram pessoas que ficavam isoladas ali escrevendo. Eram pessoas extremamente combativas e viviam na igreja, viviam em comunidade, viviam em ambientes pastorais e não ficaram nesse individualismo sentimental e infantil do Caio Fábio. Então nós percebemos aqui que nem mesmo no aspecto da patrística o Caio Fábio entende. Que dirá então do monaquismo, que ele acha que é uma coisa alheia ao catolicismo, quando na verdade é parte do ensino católico. Mas enfim. Então eu entendo quando ele, sendo religioso, diz: não aguento mais. O que é sendo religioso? Ele teria que ser o que? Irreligioso? O que é isso? Ele usa o termo religião numa expressão pejorativa, numa bobagem pejorativa, defendendo o individualismo radical, que claro, só Caio Fábio é a coluna e fundamento da verdade, né? Porque pelo menos eu vou ficar num lugar que não é uma avacalhação geral como é a igreja evangélica. Eu vou ter um papa que é o Francisco, não é o Malafaia, nem o Macedo. Nossa. Eu vou ter colegas de ministério que conhecem teologia, pelo menos a gente conversa. Não vou ter essas antas que não sabem de nada, não estudam nada. Na igreja reformada ainda são mais cultos, mas nos outros ambientes são pessoas que não enxergam um palmo adiante da cara. Nunca estudaram teologia séria, filosofia nenhuma, psicologia alguma, antropologia da religião nenhuma, religião comparada nenhuma, história da igreja do princípio até agora nenhuma. Aí o cara olha e diz: bom, eu vou me tornar católico. Bom, eu tô querendo ainda entender aonde o Caio Fábio quer chegar. Porque veja, por um lado ele fala: esse fulano gosta da religião. E seria o que? Religioso? Ateu? Porque ele, claro, ele cria um conceito pejorativo de religião, como, e aqui reconsiderando, como se instituições organizadas do ponto de vista religioso fossem mais em si mesmas, né? Por outro lado, ele fala que essas pessoas que se convertem ao catolicismo querem se afastar, por exemplo, de um ambiente, um certo tipo de ambiente protestante, anti-intelectualizado e racionalista, como representado pelos neopentecostais, por Malafaia, enfim, que seja. Ou então até um pouco avarentos, materialistas, enfim, tá? Seja o que for, o fato em si é o seguinte: essa questão, por exemplo, da pessoa encontrar com seus pares para conversar e dialogar sobre teologia,
só é possível, ou pelo menos dentro de uma continuidade, ou dentro de uma certa unidade, se houver forma institucional que ele chama de religião. Senão não há coerência. Vai ser só um casuísmo de torcida organizada. Basicamente isso. Vamos lá. E eu não concordo, porque eu não concordo nem com alguém que diga eu vou entregar a minha vida à religião reformada ou protestante. Eu admito que o cara queira assim, fez tudo que ele soube, tudo que ele aprendeu, é tudo que ele tem. É melhor ter isso do que não ter coisa alguma. É melhor, muitas vezes melhor. Mas melhor seria se ele aprendesse o Evangelho e não se tornasse um soldadinho de chumbo da religião, como muitos se tornam. Ou seja, quer dizer, o Evangelho não está inserido na história, não está inserido em instituições, não nada. Simplesmente sou eu, um leitor individualista, que tiro as minhas próprias conclusões de forma self-service, sem relação com a história, sem relação com a cultura, sem relação com a tradição, relação com nada. É uma espécie de niilismo teológico. Como se isso fosse possível. Como se esse individualismo radical e subjetivista fosse possível para a busca da verdade, quando na verdade é justamente o contrário. É uma coisa meio alucinante. Como é que eu posso, por exemplo, estudar a Sagrada Escritura sem entender a história da Sagrada Escritura, sem entender o contexto que ela foi inserida, sem entender a igreja que foi instituída, que fez a Sagrada Escritura, ou pelo menos compilou os textos da Sagrada Escritura? Isso não tem lógica. É uma visão completamente abstracionista, completamente subjetivista, platônica até da Sagrada Escritura. Ah não, mas agora é o seguinte, eu vou pegar a Sagrada Escritura como se fosse um livrinho de autoajuda, sabe, que eu guardo para mim mesmo, mas é um livrinho sagrado de autoajuda. É isso que o Caio Fábio faz, mas vamos lá. Vão para o seminário super quebrantados, saem de lá uns orgulhosos, vaidosos, arrogantes. Isso eu estou falando de seminários presbiterianos, batistas, luteranos, metodistas e congregacionais e outros grupos históricos assim. E no meio pentecostal é tudo muito fraco, a teologia é nenhuma. Não conheço gente aqui no Brasil, conheço fora do Brasil. Eu quero saber como é que eu posso construir uma teologia a partir do nada. Como é que eu posso construir uma teologia a partir da não religião? Se entendemos a religião como um conjunto não somente de práticas e rituais, mas também como formas até institucionais de como essa religião se manifesta, ou como essa fé se manifesta socialmente, culturalmente, psicologicamente, filosoficamente, etc. Não tem muita lógica o que ele diz. Teólogos pentecostais sérios, que em geral são pessoas que estão praticamente fora da igreja. Ou seja, claro, aquelas pessoas que simplesmente são os desigrejados radicais e que simplesmente, olha, 2000 anos de história não vale aquela igreja A, B e C, ninguém tem que se reunir nada, é simplesmente eu só pegar a Bíblia, ser um individualista e ficar fechado em mim mesmo. A igreja self-service, a igreja de um homem só. E talvez esse homem seja o próprio Caio Fábio. Não? Porque dentro da igreja, os que estão e têm consciência das coisas estão calados, porque precisam do salário. Porque os que não precisam do salário abrem a boca e são expulsos, ou então se retiram, de moto próprio. Agora, pobre do seu pastor, eu tenho pena dele, mas acho, sinceramente, que dependendo da relação dele com a Igreja Católica, no mínimo ele vai ter colegas mais cultos. Com relação às idolatrias católicas, a maioria dos padres católicos lidam com aquela idolatria toda apenas como cultura, como folk religion. Eu não vou citar o nome dos padres, porque são figuras. Tem aí para todo lado gente legal, importante, gente da cúria, o próprio Papa Francisco.
Ele lida com os santos e santas da Igreja Católica como uma tradição. Ai, meu Deus do céu. Protestante não aprende mesmo, né? Eles ficam nesse papinho de idolatria. Ô, Caio Fábio, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô tentando aqui ouvir 9 minutos do que você tá falando. Até o dado momento, a única idolatria que eu vi é do seu ego. Você é o idólatra do próprio ego. Você deve se achar realmente muito fodástico para dizer que 2000 anos de história não prestam. Tudo não presta, é tudo casuísmo, tudo... A única coisa que realmente vale é o que se adequa a mim. Se vocês analisarem todo o discurso do Caio Fábio, é ele se colocando como centro. Eu sinceramente nunca vi um cara tão egocêntrico e tão infantil como esse aí. E ainda o tal do Rodrigo Silva, aquele pastor adventista, diz que esse cara é um gênio. Meu Deus do céu, mas vamos lá. É aquela história quando alguém parece muito exótico, realmente parece gênio. Isso me lembra uma piada do Schopenhauer, do Arthur Schopenhauer, aquele filósofo alemão. Quando uma filosofia na Inglaterra era muito incompreensível, os ingleses falariam likes German philosophy, parece filosofia alemã. É por aí mais ou menos. Desculpe meu inglês é uma porcaria, mas vamos lá. Fazendo lá uma curadoria dessa história, mas para ele é folk religion. Quando ele se ajoelha para orar, é com Jesus que ele fala. E o pensamento que orienta a vida dele é esse evangelho que eu prego aqui. Se eu e o Francisco teríamos tudo para ser grandes amigos. Se eu fosse um sacerdote católico metido em algum fórum especial da igreja que tivesse reuniões no Vaticano, a gente ia acabar ficando íntimos, eu e ele. Porque eu sei no que ele crê. Eu tenho amigos pastores na Argentina que foram amigos de oração dele, amigos de estudo bíblico, amigos de café da manhã, que sabem como ele é e no que ele crê. Ele só está fazendo, de um lado ele faz a gestão do Vaticano. O Vaticano é um grande museu, é um grande Louvre da religião. É um Louvre da religião. A maioria dos templos católicos são museus da arte católica. Ai, meu Deus do céu, cara. Olha, me desculpem, mas eu tô assim já perdendo a paciência com esse cara. Meu Deus do céu. É um cara assim que não diz coisa com coisa. Coisa com coisa. A visão que ele tem do catolicismo é uma coisa tão boba, tão assim, estereotipada, que, bom, vamos lá, vamos tentar, né? Vamos tentar ver se eu acabo. Ainda tem 5 minutos de dopamina aqui, tá? Mas, porra, cara, sinceramente, olha, eu prefiro 1000 vezes acordar de uma ressaca de vinho. Você sabe que ressaca de vinho dá uma dor de cabeça do caramba, né? E tomar um Engolve e depois um Dorflex do que aguentar o Caio Fábio. Mas vamos lá. Cheia daquilo ali. O povo é que vai, beija o pé do santo, pra lá, pra cá, faz oração, mas a maioria dos padres que tem algum conhecimento teológico já passaram dessa há muitos anos e creem só em Jesus e no Evangelho. Agora, é ordem deles não desconstruírem a crença das pessoas. Não, é o seguinte, ele está dizendo que o Papa Francisco não acredita nos santos, né? Que o Papa Francisco não acredita em alguns pontos da doutrina católica. Quer dizer, o Papa Francisco, na verdade, é como o Caio Fábio. É basicamente isso. Olha, eu vou te dizer uma coisa, sinceramente, esse homem está muito adoecido, para dizer o mínimo. Porque até o dado momento ele não falou coisa com coisa. O que ele pensa que o Papa Francisco pensa, né? Para ele chegar a essas conclusões tão mirabolantes, dizendo que o Papa Francisco não acredita nos santos da Igreja Católica. Se o próprio nome dele, Francisco, remonta à homenagem a São Francisco de Assis. Então não tem muita lógica, mas vamos lá, vamos agilizar aqui que... Porque o que eles dizem, eles não vão entender, são anos e anos e anos. Mas para quem tem mais proximidade, mais intimidade, mais amizade, mais maturidade, eles contam a história toda, vão contando como é. E tem muita gente que vai entendendo e vai se convertendo de verdade. Não, sabe o que eu acho engraçado? É que esse sujeito, ele chega à conclusão de que a maioria dos católicos não são cristãos, de que a maioria dos evangélicos não é cristã, de que ninguém é cristão. Cristão é o Caio Fábio. O parâmetro absoluto para que alguém seja cristão é acreditar no Caio Fábio. Se você não acredita no Caio Fábio, você é um religioso, você não é cristão.
Pelo amor de Deus, cara, na boa. Quem é que leva a sério um homem desse? E olha que ele, como cristão, como seguidor do evangelho, como ele está falando, é um homem que relativiza a moral sexual cristã. É um homem que até então também relativizava até o direito à vida. É um homem que quer criar uma agendinha politicamente correta da religião cristã, tá? E claro, aí é preciso implodir toda a tradição cristã, porque o alfa e o ômega da fé cristã é o Caio Fábio. Que legal, hein? Puta que pariu, tão ferrado. Eu estimulo alguém aí, vai para a igreja católica, meu filho. Não, assim como eu não digo vai para a igreja evangélica, eu não digo vai para a igreja católica, eu digo deixa Jesus entrar no teu coração, deixa o evangelho crescer em ti, o santuário de Deus é você, deixa a palavra botar raízes em você, e aí você vai ver que você pode entrar e sair de qualquer lugar, porque nenhum deles tem importância. Assim como Jesus entrava na sinagoga, saía da sinagoga, entrava no templo, saía do templo, embora ele próprio, e depois os apóstolos dele viessem a associar a sinagoga, com todas as perseguições religiosas que faziam, à sinagoga de Satanás. Veja uma coisa interessante. Vocês conseguiriam imaginar alguém que de repente lesse o evangelho e começasse a falar as mendacidades do Caio Fábio na igreja primitiva? Tudo bem que seria até difícil ler os evangelhos, né? Porque os evangelhos só foram escritos 20 anos depois da pregação de Atos dos Apóstolos, por exemplo. Mas de repente chegasse um bobalhão, um Caio Fabiano da vida, e dissesse: ah não, eu não preciso dos apóstolos, eu não preciso viver na comunidade cristã, eu não preciso de nada, eu só tenho um Cristo dentro de mim, eu estou muito satisfeito. Tá de brincadeira, né? Vamos lá. Tão opressivas que eram. E o templo vieram a dizer que era um lugar onde ofereciam sacrifícios a demônios, porque eram demônios que o ofereciam, diz Paulo aos Coríntios. Veja, ele está falando, claro, dos deuses pagãos. Mas o próprio cristão tinha o seu sacrifício. A missa, a Eucaristia, a missa e a Eucaristia é um elemento do sacrifício cristão. Vamos lá. E Jesus, indagado sobre o templo, disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, e isso não faz falta para nada. Ou seja, é aquela coisa, né? Vamos implodir a comunidade, vamos implodir tudo que foi construído pelo cristianismo, porque, evidentemente, fazendo uma mera repetição, o Caio Fábio é o alfa e o ômega da fé cristã. Ele é o centro, o caminho, a verdade, a vida para chegar ao evangelho, na verdade, é o Caio Fábio. Então o Francisco é um curador do Vaticano, que é um grande estado museu da história católica, com suas ramificações em toda a terra. Mas ele é um cara que, se vocês o vissem sentado aqui no jardim de casa, sem ninguém, só nós conversando, vocês iam ficar escandalizados de ver a nossa intimidade teológica, de pensamento, de discernimento. Vocês iriam ficar chocados, e como eu disse, eu não estou supondo, eu sei que é assim. Sei que é assim. Eu acho muito interessante, por exemplo, ele falar do Papa Francisco, né, porque ele deve conhecer o Papa Francisco, pai de todo mundo, porque aquela história, o Caio Fábio também ele é clarividente, ele também tem determinados poderes demiúrgicos, por assim dizer, né, de saber o que o Papa pensa mais do que todos os católicos, e até o próprio Papa se bestar, né? Então, por exemplo, é claro que o Papa Francisco tem prós e contras, no meu entender. Eu acho que certos posicionamentos me parecem bastante delicados e até, como eu posso dizer assim, eu acho às vezes que ele comete certas gafes assim, mas no geral existem declarações do Papa que me parecem muito condizentes com a Igreja, e não me parece, por exemplo, que ele seja contra o culto dos santos, nem a comunhão dos santos, como ele está dizendo aí. Mas é aquela história. O Caio Fábio, ele fica falando desses amiguinhos argentinos dele, só que na prática o Caio Fábio repete um Papa Francisco que foi produzido pela mídia. Um Papa Francisco que às vezes explora certos aspectos aparentemente conciliadores para dar a entender uma ideia de que aquela conciliação fosse a essência do Papa. E na verdade não é bem assim. O Papa, se conversasse com o seu Caio Fábio, ele também defenderia a moralidade da Pepeca e do Piu-Piu, né, do Pinto. Se ele conversasse com o Papa Francisco, saberia que o Papa Francisco escreveu a exortação apostólica, Amoris Laetitia, que condena francamente, né, o casamento homossexual. Condena francamente.
ele pode ser tolerante, ele pode ser amável, pode querer aproximar essas pessoas, e no entanto, os princípios católicos estão mantidos ali. Então eu não entendo o que o Caio Fábio quer chegar. Eu acho que o Caio Fábio está já meio tantando a cabeça, mas vamos lá. E pega esse teu recorte, esse recorte de hoje, dessa tua pergunta, manda para o teu pastor. E diz para ele que eu teria muita alegria e prazer em conhecê-lo. Seria para mim uma grande honra se ele viesse ao Papo de Graça e contasse aqui para mim quais foram as razões que o levaram a ir para a Igreja Católica. E eu faria mais ainda, se adiante ele quisesse. Eu gostaria de fazer uma live com ele. Um ex-pastor presbiteriano que se tornou católico, não sei se tornou sacerdote, ele não diz aí, provavelmente seja só membro da Igreja Católica. Gostaria de conversar com ele. É uma coisa rara no Brasil, mas que está ficando comum nos Estados Unidos. Por isso que você disse essa moda meio que... Não é moda não, é por causa dos modos dos evangélicos, que está uma coisa intragável. Até demônio está se retirando por dizer essa casta é mais forte do que a minha. Tem demônio saindo. Tem demônio dizendo, meu Deus, essa casta não sai nem com jejum nem com oração. A casta desses crentes não dá nem para eu entrar, porque já está lotado. O demônio está desistindo da parada. O demônio está desistindo de entrar na igreja dos crentes porque está lotada, está ocupada de Beelzebub lá dentro. A concorrência está brava, demônio é pior ainda. O demônio quer coisa fácil, não está querendo fazer muito esforço, né, Carol? Então, assim, a competição é muito alta lá, né? Ainda mais esses demôniozinhos de igreja que saem assim, você bate o pé, sai, demônio! Sai todo mundo, porque a maioria está só na sugestão. Demônio de igreja. Demônio de igreja está dizendo, não estou entrando aí, não está dando muito trabalho, eles não vão nem me perceber mais. Mas e aí? Ai, meu Deus do céu, graças a Deus acabou o vídeo. Puta merda, ele tá ficando deprimido aqui. Olha, já tem notícia quente sobre um desses casos, a Polícia Federal vai investigar. Não, calma. Mas enfim, vamos lá. Ai, Jesus, que saco. Caio, é o seguinte, o meu pastor presbiteriano se tornou católico. E a maioria tá... Então, meus amigos, é o seguinte, o que eu posso chegar à conclusão sobre esse vídeo? Parece que realmente o Caio Fábio ele criou uma seita em torno dele, que é a seita do indivíduo. É a seita em que o indivíduo preestabelece os termos da própria religião, mesmo que ele diga que não é religiosa, e ao mesmo tempo a pessoa cria uma espécie de cristianismo self-service, em que o indivíduo se coloca como centro. Isso não é cristológico, isso não é cristão, não é porcaria nenhuma. Isso é apenas a mendacidade de um homem que parece que está meio perturbado, que está meio caduco, que, sei lá, não fala coisa com coisa, que quer ser assim meio underground, mas que na prática se torna até um pouco caricatural. Eu acho que o Caio Fábio é um sujeito decadente, estritamente decadente, tá? É um homem completamente decadente. É um cara completamente decadente. Então é isso, meus amigos. Eu acho que eu já fiz os devidos comentários. E Deus me livre fazer um react, ou pelo menos um outro react do Caio Fábio. Talvez seja por uma razão de necessidade, esclarecer alguns pontos, as bobagens que ele fala. Mas eu confesso, nossa, cara, eu vou até dormir aqui, sabe, tomar um... Quer dizer, tomar não, porque eu tô fazendo jejum de bebida na quaresma, então não dá pra tomar uns tragos. Mas porra, caralho, tamo fudido. Grande abraço.